Os Amish têm um talento único: transformar o simples em genialidade culinária. Geração após geração, seus mais velhos transmitiram segredos engenhosos que economizam tempo, evitam desperdícios e extraem o máximo de cada ingrediente. Esses truques, tão práticos quanto eficientes, continuam válidos até hoje e transformam a cozinha diária em um ritual mais rápido, inteligente e sem complicações. Cozinhar como eles é fazer mais com menos, sempre com maestria. Cascas de ovo que se soltam sozinhas. Descascar ovos cozidos pode ser um pesadelo, a menos que você conheça o truque Amish. Quando ferviam dezenas de ovos frescos de seus galinheiros, adicionavam uma pitada de sal na água antes de colocá-los. O resultado? As cascas se desprendiam quase sozinhas, até mesmo em ovos com um dia de armazenados. Isso acontecia porque o sal modificava a forma como a clara aderiria à casca, criando uma separação natural. Em cozinhas onde grandes quantidades de ovos eram preparadas para refeições ou conservação, essa técnica fazia toda a diferença entre ovos lisos e perfeitos ou ovos que pareciam ter passado por um triturador. Tornou-se uma prática comum em todas as cozinhas Amish, passada de geração em geração. Esfriar sopas quentes em tempo recorde. Antes de existirem geladeiras, os Amish já sabiam que deixar uma sopa esfriar sozinha era um convite para a proliferação de bactérias. Em vez disso, colocavam as panelas quentes diretamente na pia e enchiam o espaço ao redor com água fria de poço. Enquanto mexiam constantemente a sopa para distribuir o calor, a água resfriava a panela por fora. Esse método não só era eficaz como vital. Sem refrigeração, era necessário esfriar a sopa rapidamente para evitar que estragasse. Em poucos minutos, grandes panelas passavam de perigosamente quentes a frias de forma segura, evitando aquele ponto morto entre quente e frio, onde as bactérias se multiplicam rapidamente. Caldo de ossos. Sobrevivência em forma de sopa. Muito antes de o caldo de ossos virar tendência, os Amish o preparavam por necessidade. Transformavam restos que outros jogavam fora, ossos de boi ou frango, em uma fonte de nutrição para alimentar famílias inteiras. Cozinhavam os ossos por 24 a 48 horas, criando uma base rica e saudável. O truque essencial era adicionar vinagre. Isso ajudava a extrair minerais dos ossos para o líquido. Quanto mais tempo o caldo cozinhava, mais colágeno e nutrientes liberava, alcançando resultados que nenhum caldo rápido podia igualar. O que começava como desperdício virava o fundamento de várias refeições semanais, provando que paciência transforma sobras em alimento abundante e nutritivo. Manteiga sem geladeira, sem eletricidade, manter a manteiga fresca durante os verões quentes era um verdadeiro desafio. A solução Amish: envolver a manteiga em um pano de queijo úmido e guardá-la em porões frescos. A evaporação do pano gerava um efeito de resfriamento natural, muito parecido com o das jarras de barro usadas em climas desérticos. Esse ar condicionado de tecido mantinha a manteiga na temperatura ideal para espalhar, sem derreter nem endurecer. Nem os avós mais exigentes podiam reclamar de manteiga dura em seus biscoitos matinais. A técnica era tão confiável que muitas comunidades Amish ainda a usam hoje, especialmente durante longos cortes de energia. A batata que salva sopas salgadas. Quando alguém exagerava no sal, não era hora de entrar em pânico nem jogar a panela no composto. Os Amish resolviam o problema colocando uma batata crua inteira dentro da sopa por 15 minutos exatos e depois a retiravam. A batata funcionava como uma esponja que absorvia o excesso de sal sem alterar os outros sabores. Isso acontecia porque a batata, naturalmente pobre em sódio, criava um desequilíbrio que atraía o sal. Além disso, seu amido ajudava a suavizar o sabor geral. Essa técnica salvou muitas refeições preparadas por horas, em situações onde desperdiçar ingredientes simplesmente não era uma opção. Queijo cottage sem complicações. Aos olhos de um visitante, fazer queijo cottage pode parecer complicado, mas as cozinheiras Amish usavam um método surpreendentemente simples e natural.
Bastava adicionar um fio de vinagre ao leite morno e deixar coalhar sozinho, sem máquinas nem químicos. Depois, coavam a mistura em um pano pendurado em uma viga ou gancho da cozinha. O segredo estava em aquecer o leite o bastante para separar os sólidos sem ferver, garantindo a textura perfeita. Esse queijo fresco durava mais do que versões industriais, justamente porque não continha conservantes que às vezes aceleram a decomposição. Além disso, o sabor era tão autêntico que até as vacas aprovariam a receita. O momento exato para salgar a carne. Na cozinha Amish, salgar a carne era uma ciência precisa. Eles não salgavam a carne imediatamente antes de cozinhar, como muitos pensam. Aprenderam que salgar 30 minutos antes do fogo dava resultados muito melhores. Esse tempo permitia que o sal penetrasse profundamente, realçando o sabor de dentro para fora, em vez de ficar só na superfície. No começo, o sal extraía um pouco de umidade, mas logo a carne reabsorvia esse líquido junto com o sódio, criando um efeito de salmoura natural. O resultado eram carnes mais suculentas e saborosas. Em fogões a lenha, essa técnica garantia uma crosta perfeita e sabor uniforme em cada mordida. Técnica para extrair o máximo sabor do limão. Enquanto muitas pessoas desperdiçam metade do potencial de um limão, as cozinheiras Amish sabiam exatamente como aproveitar cada gota de sabor, usavam facas afiadas para raspar apenas a parte amarela brilhante da casca, evitando cuidadosamente a parte branca interna, a medula que traz amargor. O óleo presente na casca amarela tem mais sabor do que o próprio suco, por isso a raspinha era adicionada apenas no final do preparo, preservando aquele toque fresco e cítrico que o calor prolongado costuma apagar. O sabor era tão potente que despertava papilas gustativas adormecidas. Nada se desperdiçava nas cozinhas Amish, e saber usar corretamente um simples limão marcava a diferença entre um prato vibrante e um apagado. Como intensificar o sabor das especiarias? Os cozinheiros Amish descobriram que muitas especiarias escondiam sabores que a maioria das pessoas jamais aproveitava. O segredo estava na preparação. Tostavam as especiarias inteiras em frigideiras de ferro secas antes de moê-las. O calor liberava óleos essenciais presos dentro das sementes, mesmo naquelas armazenadas por meses ou anos. Assim, especiarias que pareciam velhas voltavam à vida com aroma e sabor renovados. A técnica funcionava perfeitamente com cominho, coentro, erva doce, pimenta do reino e muito mais, transformando temperos comuns em verdadeiros intensificadores de sabor. Essa prática foi transmitida por gerações, porque eles sabiam que um pouco de calor podia ressuscitar até as especiarias mais cansadas. O que fazem quando ficam sem ovos? Durante os invernos rigorosos, quando as galinhas paravam de botar, os padeiros Amish não interrompiam suas receitas. Em vez disso, criavam um substituto de ovo com ingredientes sempre disponíveis. Misturavam linhaça moída com água e deixavam repousar até formar um gel espesso, perfeito para unir massas de biscoitos, muffins e outros assados. Esse substituto funcionava tão bem que até as próprias galinhas ficariam impressionadas. A linhaça oferecia a mesma umidade e ligação que os ovos reais, garantindo que o inverno não impedisse a produção de delícias caseiras. Uma colher de chá de linhaça moída com 3 colheres de água equivalia a um ovo, e os Amish aperfeiçoaram essa proporção com anos de prática em épocas de escassez. Como consertar comida sem graça? Comida sem sabor pode arruinar qualquer jantar, mas os Amish tinham um truque simples que melhorava qualquer prato sem deixá-lo ácido. Eles adicionavam um fio de vinagre caseiro feito com sobras de maçã em sopas e ensopados exatamente no final do cozimento. Esse vinagre artesanal, preparado com restos que de outra forma seriam descartados, tornou-se um item indispensável na despensa. O ácido, quando usado com moderação, não deixava um gosto azedo. Ele realçava todos os outros sabores, fazendo os ingredientes simples brilharem. Até uma sopa básica de legumes podia parecer saída de um restaurante com apenas um toque do vinagre certo no momento ideal. O truque do jornal para amadurecer tomates. Ter controle sobre quando os tomates amadureciam
dava aos Amish uma grande vantagem na época da colheita. Em vez de deixar todos amadurecerem ao mesmo tempo, eles envolviam cada tomate verde em uma folha de jornal e os guardavam em um local fresco e escuro. O jornal não apenas bloqueava a luz, mas criava um ambiente perfeito para um amadurecimento lento e uniforme. Os tomates, ao produzirem gás etileno, ficavam envoltos em um microclima controlado. Graças a essa técnica quase gratuita, podiam desfrutar de tomates frescos até o final do outono e até mesmo no inverno, prolongando seu consumo muito além da temporada natural. Porque guardam cada gota de creme. O leite fresco para os Amish não era apenas para beber. Eles sabiam como separar e guardar cada gota de creme que flutuava na superfície. Esse creme era retirado com cuidado e armazenado em potes de vidro em locais frescos. Depois, se transformava em manteiga, enriquecia sopas ou deixava assados mais macios e saborosos. Em uma cozinha Amish, nada era desperdiçado. O creme que muitos hoje nem veem ou usam era considerado ouro líquido. Aproveitá-lo ao máximo era a diferença entre uma refeição simples e uma verdadeiramente satisfatória. Essa atenção aos detalhes transformava o comum em extraordinário. O segredo da pasta de farinha para pão macio, conseguir que o pão caseiro permanecesse macio por uma semana, sem conservantes, parecia impossível, até que os Amish aperfeiçoaram uma técnica desconhecida pela maioria dos padeiros modernos. Eles misturavam farinha e água em uma pasta suave, que depois era incorporada à massa durante a sova. Essa pasta ajudava o pão a reter mais umidade, produzindo pães incrivelmente macios mesmo após vários dias. Era a solução ideal para famílias que assavam em grandes quantidades e precisavam que o pão durasse. Ao criar mais estrutura de glúten, a pasta capturava melhor a umidade, evitando que o pão endurecesse no dia seguinte. Para os padeiros Amish, esse truque era indispensável. Método Amish para verificar a frescura dos alimentos. Muito antes das datas de validade existirem, os Amish confiavam totalmente em seus sentidos para saber se um alimento estava próprio para consumo. O olfato era sua primeira linha de defesa. Qualquer comida estragada tinha sempre um cheiro inconfundivelmente ruim, mesmo antes de mostrar sinais visíveis. Mudanças de cor e texturas estranhas serviam como sinais adicionais de alerta. Quando ainda havia dúvida, preferiam dar esse alimento aos animais da fazenda em vez de arriscar a saúde da família. Essa estratégia prática evitava intoxicações e, ao mesmo tempo, reduzia o desperdício. Se os animais reagissem mal, sabiam que o alimento não era adequado. Se comessem sem problema, talvez ainda fosse comestível. O que fazem com o pão velho? Nos lares Amish, pão duro nunca ia para o lixo. Eles descobriram várias maneiras de reutilizar pães que já haviam passado do ponto ideal. Com moedores manuais, aqueles de manivela que toda cozinha tinha, transformavam o pão velho em migalhas finas. Essas migalhas caseiras serviam como empanado para frango frito, recheio para almôndegas ou espessante para sopas e molhos. Curiosamente, pão levemente duro era melhor para moer do que pão fresco, que podia travar o mecanismo. Mesmo o pão mais duro, quase como pedra, podia virar um recurso culinário útil. Assim, cada pão servia mais de uma vez antes de ser considerado terminado. O teste de cozimento sem termômetro. Antes de os termômetros de cozinha se popularizarem, os padeiros Amish criaram uma técnica infalível para saber se pães e bolos estavam prontos. Eles inseriam um canudo limpo ou uma lasquinha de madeira no centro do bolo. Se saísse com apenas algumas migalhas úmidas, era o momento perfeito para tirá-lo do forno. Essa técnica funcionava porque o centro sempre é a última parte a assar completamente. Interpretar a quantidade de umidade exigia prática, mas evitava tanto massas cruas quanto resultados secos. Sem ferramentas modernas, esse método era preciso até nos fornos a lenha mais imprevisíveis. O fermento natural que vive para sempre. Criar um fermento natural que durasse décadas virou uma tradição familiar profunda entre os Amish. Eles alimentavam esse cultivo com farinha e água toda semana, mantendo-o vivo indefinidamente.
Alguns fermentos duraram mais do que muitos casamentos e foram compartilhados entre vizinhos, espalhando seu legado por comunidades inteiras. Há registros de fermentos Amish com mais de 100 anos que ainda produzem pães excepcionais. Esse cultivo vivo exigia cuidado constante, quase como um animal de estimação, mas garantia pão sem depender de fermentos comerciais. Para muitas famílias, esse fermento valia mais do que qualquer eletrodoméstico caro, porque podia alimentar gerações. Pão velho como espessante para sopas. Enquanto muitos jogam fora as cascas duras do pão, as cozinhas Amish as transformavam em espessantes eficientes. Elas eram moídas até virarem um pó fino, usado para engrossar sopas e ensopados sem o sabor cru da farinha. Como o pão já estava assado, ele se dissolvia facilmente em líquidos quentes, sem formar grumos ou alterar a textura. Além disso, acrescentava um sabor sutil do pão original, enriquecendo a receita além de simplesmente deixá-la mais espessa. Essa técnica adicionava corpo e profundidade até às sopas mais simples. Como defumar carne sem eletricidade? Conservar carne sem refrigeração exigia criatividade. Os Amish aperfeiçoaram a defumação usando madeira de macieira ou nogueira em fogueiras pequenas e controladas, dentro de casinhas construídas especialmente para esse processo. A carne ficava pendurada por dias enquanto a fumaça a impregnava lentamente, transformando-a em um alimento que podia durar semanas sem estragar. O equilíbrio da temperatura era essencial. Calor demais cozinhava a carne em vez de preservá-la. Calor de menos permitia que micróbios se proliferassem. Quando bem feita, a defumação produzia sabores tão irresistíveis que até vegetarianos reconsiderariam a dieta. Essas carnes eram armazenadas em porões frescos e garantiam proteína durante o inverno. Técnica de salga para conservar carne de porco fresca. Quando abatia num porco, era preciso agir rápido. Sem refrigeração, o risco de perda era enorme. A solução Amish consistia em cobrir a carne com sal grosso misturado com açúcar mascavo. Essa mistura extraía a umidade, impedindo que bactérias nocivas se proliferassem. O açúcar ajudava a equilibrar o sabor e suavizar o efeito agressivo do sal puro. Esse método funcionava especialmente bem em porões frescos e estáveis, onde a carne podia curar lentamente por semanas. O resultado era um produto firme, de sabor intenso, completamente diferente da carne fresca e capaz de sustentar uma família durante os rigorosos meses de inverno. Como amaciar cortes de carne duros. Cortes duros e baratos se transformavam em verdadeiros manjares quando os Amish aplicavam suas técnicas precisas. Eles usavam martelos de madeira para golpear a carne, rompendo fibras musculares difíceis de mastigar. Até o galo mais velho respeitava uma cozinheira determinada com um martelo na mão. Também faziam cortes contra as fibras do músculo com facas afiadas, abrindo caminhos por onde o calor pudesse penetrar de forma uniforme. Diferente dos marinados comerciais, que apenas adicionam sabor superficial, esses métodos físicos alteravam diretamente a estrutura do tecido. Bater e cortar transformava peças econômicas em pratos tão macios quanto um filé caro, provando que a técnica vale mais do que o preço. Fermento silvestre da casca de uva. Muito antes de depender da levedura comercial, os padeiros Amish obtinham fermento natural diretamente da casca das uvas. Essa levedura silvestre fornecia um ingrediente confiável para fazer pão, quando comprar fermento não era possível ou era caro demais. Eles trituravam uvas frescas e deixavam a mistura descansar em locais quentes até que a fermentação começasse, perceptível pelas bolhas e efervescência. Embora o processo fosse mais demorado do que usar fermento de supermercado, os resultados ofereciam sabores mais complexos e uma cultura autossuficiente que, com os cuidados certos, podia durar indefinidamente. A época da colheita de uvas se tornava o momento perfeito para preparar o fermento, que seria usado o ano inteiro. Adaptado ao ambiente local, esse fermento silvestre muitas vezes funcionava até melhor do que as versões comerciais. Mel como conservante de carne. O mel cru era mais do que um adoçante nas comunidades Amish. Era uma poderosa ferramenta de conservação de alimentos.
Graças às suas propriedades antibacterianas naturais, os Amish cobriam completamente pedaços de carne fresca com mel, criando um selo hermético que impedia a proliferação de bactérias. Esse método permitia conservar a carne por semanas sem refrigeração. O mel, com seu baixo teor de água e enzimas ativas, criava um ambiente onde as bactérias simplesmente não conseguiam sobreviver. Além de manter a carne segura para consumo, esse tipo de conservação lhe conferia sabores e texturas únicos. Em situações onde outros métodos não eram viáveis, essa técnica era uma solução eficaz e acessível. Método para debulhar milho em grande escala. Durante a colheita, processar grandes quantidades de espigas exigia engenhosidade. As famílias Amish colocavam uma tigela pequena virada para baixo dentro de uma maior e equilibravam as espigas sobre a tigela menor. A partir dali, cortavam os grãos com facas afiadas. Essa montagem simples permitia que os grãos caíssem diretamente na tigela maior, sem pular para todos os lados, algo essencial quando se debulhavam dezenas de espigas para armazenamento de inverno. A posição elevada também deixava o corte mais ergonômico e rápido. Em mutirões comunitários, quando campos inteiros de milho eram processados, esse método era vital para manter a eficiência e não perder nenhum único grão. Secagem natural de ervas. Preservar ervas medicinais e culinárias sem eletricidade exigia atenção extrema aos detalhes. Os Amish amarravam pequenos feixes de ervas com barbante de algodão e os penduravam nas vigas da cozinha, onde o ar circulava livremente, mas a luz solar direta não chegava. A ventilação impedia o surgimento de mofo, enquanto a sombra protegia os óleos essenciais das ervas. Esse processo não apenas preservava as propriedades medicinais, mas também intensificava o sabor, pois, ao secarem, as ervas concentravam seus óleos. Nos meses de inverno, essas ervas secas se tornavam mais potentes do que as frescas e eram essenciais tanto para a cozinha quanto para remédios caseiros. Como limpar mãos pegajosas facilmente? Mãos cobertas de massa ou farelo eram um problema constante nas cozinhas Amish, onde tudo era feito à mão e o tempo era precioso. Eles descobriram que esfregar as mãos com um pouco de farinha antes de lavar las removia melhor os resíduos do que usar apenas água e sabão. A farinha atuava como um limpador seco, absorvendo amidos e óleos antes que o sabão completasse o trabalho. Essa técnica não só economizava sabão, como também permitia que as pessoas alternassem rapidamente entre tarefas, sem espalhar restos pegajosos pela cozinha, mantendo tudo mais limpo e eficiente. Como manter os picles submersos? Para que os picles se conservassem corretamente, era essencial que permanecessem completamente submersos na salmoura. Se ficassem boiando, estragavam rapidamente. Os Amish colocavam folhas de papel toalha limpas ou pedaços de pano dentro do frasco para manter os vegetais abaixo do nível do líquido. Essa técnica simples funcionava melhor do que usar pedras ou pesos, pois distribuía a pressão de forma uniforme, era segura para os alimentos e fácil de ajustar. Graças a essa prática, cada pepino ficava bem preservado, com a textura crocante e o sabor intenso que faziam os picles Amish superarem os industriais. Método rápido para fatiar muitos tomates. Durante a temporada de conservas, quando era preciso processar quilos de tomates, a eficiência era essencial. Os Amish colocavam os tomates entre 2 pratos fundos e passavam facas afiadas entre eles, fatiando vários de uma só vez. Esse truque acelerava enormemente o trabalho, permitindo cortar dúzias de tomates em minutos sem risco de cortar as mãos. Os pratos funcionavam como guias, garantindo cortes uniformes e protegendo os dedos de movimentos repetitivos perigosos. Em dias de colheita, quando centenas de tomates eram processados, essa técnica era indispensável para aproveitar a frescura antes que se estragassem e ficassem inutilizáveis para conservas. Como torrar pão no fogo de lenha? Conseguir um pão perfeitamente torrado no fogo de lenha requer técnicas específicas que as famílias Amish dominavam muito antes de existirem eletrodomésticos. Eles seguravam as fatias de pão com garfos de cabo longo,
posicionando-as sobre brasas vivas e virando-as cuidadosamente para obter um dourado uniforme sem queimar elas. O pão torrado no fogo de lenha tem um caráter único que o torrador elétrico nunca consegue reproduzir. A chave está em manter a distância certa do calor e observar atentamente a cor dourada que indica o momento ideal. Esse método oferece um sabor superior, porque a fumaça da madeira adiciona uma complexidade sutil ao pão, exige paciência e atenção, mas produz uma torrada com textura e sabor incomparáveis, provando que métodos simples muitas vezes superam aparelhos modernos que priorizam velocidade em vez de qualidade. Como aproveitar os restos da cozinha? Nas cozinhas Amish, cascas de vegetais, talos de ervas e ossos de carne nunca são desperdiçados. Esses restos são guardados em grandes panelas durante toda a semana, acumulando aquilo que outros jogariam fora sem pensar. Tudo é fervido junto para criar caldos saborosos que servem de base para sopas e ensopados. Assim, as famílias ampliam consideravelmente o orçamento de alimentos, transformando materiais gratuitos em caldos ricos e nutritivos. Os ossos fornecem minerais e gelatina, os vegetais adicionam vitaminas e sabor, e os talos de ervas liberam compostos aromáticos que realçam cada prato preparado com esse caldo. Nada que possa nutrir a família vai para o lixo, provando que a gestão cuidadosa dos recursos pode alimentar mais pessoas com a mesma quantidade de ingredientes comprados. Como armazenar produtos secos a longo prazo? Os potes de vidro são a espinha dorsal do sistema de armazenamento Amish, já que evitam que insetos e ratos contaminem farinha, açúcar e grãos. Os Amish aprenderam que recipientes de vidro bem vedados protegem os alimentos secos melhor do que qualquer outro método disponível. Esses potes guardam as provisões melhor do que algumas pessoas cuidam dos próprios controles remotos. A transparência do vidro permite ver de imediato quanto ainda resta, facilitando o planejamento das refeições e das compras. Guardar farinha em potes herméticos pode mantê-la fresca por anos, em vez de meses, evitando desperdício e garantindo que sempre haja ingredientes para assar. O investimento em bons potes se paga várias vezes ao evitar danos que poderiam arruinar despensas inteiras de produtos secos caros em um único incidente. Como curar o ferro fundido? As frigideiras de ferro fundido são relíquias familiares nos lares Amish, mantidas com técnicas que melhoram seu desempenho após décadas de uso. Depois de cada utilização, esfregavam uma camada fina de banha nas frigideiras limpas e ainda quentes, criando uma camada de tempero que gera superfícies naturalmente antiaderentes. Aplicavam calor até que o óleo parasse de soltar fumaça e depois deixavam esfriar completamente antes de guardar. Essa manutenção impede a oxidação e melhora o cozimento. Com o tempo, as panelas de ferro ficam melhores, em vez de se desgastarem como as modernas. Um ferro bem temperado frita ovos sem grudar, sela carnes com perfeição e distribui o calor melhor que muitas frigideiras caras atuais. O processo cria utensílios que podem durar gerações e oferecem resultados superiores aos revestimentos antiaderentes modernos. A forma Amish de salvar comida que queimou. Comida queimada não significa prato perdido para os Amish. Eles sabem como resgatar o que pode ser salvo após acidentes comuns na cozinha. Retiram a panela do fogo imediatamente e transferem a comida não queimada para panelas limpas, usando colheres de madeira que não soltem pedaços queimados. Comida queimada tem mais segundas chances do que as promessas de ano novo da maioria das pessoas. O segredo é não raspar o fundo queimado, pois esses restos amargos contaminam tudo e arruinam o sabor. Agir rápido permite salvar quase toda a refeição, deixando apenas a camada inferior perdida, o que é muito melhor do que jogar tudo fora. Essa técnica exige panelas limpas disponíveis e rapidez, mas já salvou incontáveis refeições de virarem desastre total. Corantes naturais para alimentos. Sem acesso a corantes artificiais, as famílias Amish criavam seus próprios corantes naturais, usando vegetais e especiarias cultivados em seus jardins. Ferviam beterrabas para obter vermelho, espinafre para verde
e cúrcuma para um amarelo vibrante, coando depois a água colorida para usar nos alimentos. Esse processo levava mais tempo do que comprar corantes sintéticos, mas oferecia alternativas seguras, sem produtos químicos desconhecidos nem conservantes. Além disso, as cores naturais acrescentavam sabores sutis, que melhoravam a aparência e o gosto, algo que os corantes artificiais não conseguiam fazer. O suco de beterraba gerava tons rosados e vermelhos com um leve toque doce. A água de espinafre criava verdes terrosos, e a cúrcuma adicionava amarelos quentes com um toque especiado suave. Esses corantes naturais provavam que é possível criar alimentos belos e coloridos sem recorrer a aditivos artificiais que podem afetar a saúde a longo prazo. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este outro. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.